Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra e nós estamos aprendendo a respeito do livro de Provérbios, esse manual para a vida. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria que é um tema principal do livro de Provérbios. Sabedoria, ele está praticamente incluído no livro de Provérbios. Cerca de 90% fala a respeito da sabedoria. E hoje o tema do nosso encontro, a palavra, vai ser sabedoria, temor sem medo. Sabedoria, temor sem medo. Então eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 9, versículo de número 9. Provérbios, capítulo 9, versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus: Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Amém. Então aqui Salomão, ele exorta a dar instrução ao sábio para que ele se torne mais sábio ainda. Qual o sentido que Salomão está dizendo aqui a respeito da sabedoria, a respeito de ser sábio? Como os irmãos bem sabem, Salomão, ele foi o sucessor de seu pai no reinado em Israel. Após a morte de Davi, Salomão assumiu o trono. E em um dos momentos em que Salomão está orando a Deus, Deus fala para Salomão pedir o que ele quisesse. Ele iria conceder a Salomão. E Salomão não pede fama, não pede poder, não pede a morte de seus inimigos. Salomão, ele pede sabedoria para governar Israel naquele período. Então Deus responde a oração de Salomão, falando para ele que ele iria acrescentar a Salomão uma sabedoria tal que nunca houve igual e nem haveria depois de Salomão. E junto com isso, Deus também iria dar a Salomão fama, riqueza, poder e a derrota de seus inimigos. Então Salomão, ele foi um rei muito próspero em Israel, muito por causa da sua sabedoria. No período em que Salomão governou Israel, reinou em Israel, Israel obteve uma riqueza muito grande. Israel se tornou um centro comercial muito forte na época. Tanto que uma das maravilhas do mundo antigo é o templo que Salomão construiu para a dedicação da adoração, da oferta ao Senhor nosso Deus. Esse templo de Salomão, ele era coberto por ouro, por pedras preciosas, muito fino, muito elegante, assim dizendo, muito exuberante para a época. Era algo surpreendente, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E esse templo ele foi destruído, os irmãos conhecem bem os relatos bíblicos, quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Israel. Ele saqueou o templo, levou os utensílios para a Babilônia e destruiu todo o resto. Os outros templos que foram construídos não tiveram essa grandeza, esse brilho que teve o templo em que Salomão construiu. Mas Salomão, ele era um homem muito sábio. Diz a palavra de Deus que
os povos vinham de outras, né, nações para se consultar com Salomão para adquirir um pouco de conhecimento, tamanho era a sabedoria de Salomão. E por que nós devemos entender que sabedoria é temor sem medo? Porque no capítulo 9, a qual nós lemos, no versículo de número 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Assim como o livro de Provérbios, ele fala a respeito da sabedoria, né? Então agora ele mostra, né, como nós podemos adquirir essa sabedoria, né? Como nós podemos ter essa sabedoria. Então ele coloca aqui como o principal, né, ou seja, o ponto de partida, né, para ter uma vida cheia de sabedoria, para ser sábio, é ter o temor do Senhor. Ter o temor do Senhor. Então aqui Provérbios ele coloca que a fonte da sabedoria é Deus. A fonte da sabedoria é Deus. E o princípio para ter essa sabedoria é ter o temor de Deus. Mas o que ele quer dizer com essa palavra temor? Nós podemos entender aqui, né, que temor não significa ter medo de Deus, mas temor, ela nos sugere, né, a termos um respeito incondicional, né, irrevogável com o nosso Deus, ou seja, é respeitar de uma forma superior, né, a maneira como nós respeitamos, por exemplo, os nossos pais, as nossas leis, né, aquilo que rege o nosso mundo, esse respeito, esse temor ao Senhor, né? Aqui Salomão vai dizer que este é o princípio da sabedoria. Se queremos ter a sabedoria de Deus nas nossas vidas, né, para direcionar, né, o rumo, a direção que nós tomamos em todas as áreas da nossa vida, né, áreas no âmbito espiritual, no âmbito profissional, no âmbito sentimental, né, no âmbito relacional, em todas as áreas, nós precisamos, primeiramente, ter este princípio em nosso coração e nossa mente, que o temor do Senhor, ele é o ponto de partida para adquirir sabedoria em todas as áreas da nossa vida. E é isso que Salomão está dizendo aqui no texto, né? Ele nos convida a isso. Nenhum homem pode se considerar sábio se ele não teme a Deus, né? É preciso temer ao Senhor, é preciso respeitar o Senhor, né? E depois ele continua dizendo assim: conhecer o santo, e esse santo na sua Bíblia ele deve estar com S maiúsculo, que se refere a Deus, né? Conhecer o santo é ter entendimento. Eu sei que as pessoas elas buscam, né, fora da esfera espiritual a sabedoria, o entendimento, a inteligência. Mas a palavra de Deus ela nos orienta que nós não encontraremos, né, sabedoria, não encontraremos inteligência, né, para organizar, né, a nossa vida e as áreas da nossa vida fora da palavra de Deus. É preciso entender isso, né, conhecer o santo, né? Ele diz que conhecer o santo é ter entendimento. Ou seja, como nós podemos conhecer a Deus, como nós podemos conhecer o santo? Através da sua palavra revelada. A sua palavra revelada, né, a Bíblia, ela traz esse conhecimento de Deus para nós, esse conhecimento do santo para nós, né? Então, conhecer a palavra de Deus, né, entender a palavra de Deus, né, procurar meditar na palavra de Deus, ela nos dá direção para todas as áreas da nossa vida.
né? E consecutivamente ela nos dá sabedoria, né? Para resolvermos os nossos problemas, para acharmos a solução, né? Para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas. E é somente através da palavra de Deus. Nós não iremos encontrar na tecnologia, né? Não iremos encontrar nenhum avanço da ciência, em alguma coisa do homem, essa sabedoria. Porque essa sabedoria, a qual Salomão diz aqui, ela não vem do homem, né? Ela não vem da inteligência humana, mas ela vem de Deus. É o próprio Deus quem capacita o ser humano. Por isso, sabedoria é o temor sem medo. Porque diante de Deus, nós não precisamos ter medo. Deus, Ele é um Deus relacional. Né? Se nós nos aproximarmos dEle com humildade, reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas limitações, Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para nos receber. Né? Charles Ryan, ele vai dizer que temor, esse respeito, ele significa uma reverência expressa em submissão à vontade de Deus através de um relacionamento pessoal e legítimo com Deus. Ou seja, não tem como eu temer a Deus, não tem como eu conhecer a Deus longe dele, longe da sua palavra, sem conhecer a sua palavra. Se você busca sabedoria, se você busca entendimento, saiba que você não pode encontrar isso fora de Deus. Né? E o livro de Provérbios, ele vai dar algumas características que estão relacionadas a esse temor, a essa reverência a Deus, para conseguirmos a sabedoria. Né? Eu vou listar aqui para os irmãos algumas dessas características. Tá? Então vamos lá. A primeira característica é valorizar e buscar a sabedoria. Essa é a primeira característica que nós podemos encontrar no capítulo 2, do versículo de 1 a 5. Né? A segunda característica do temor a Deus, conhecer o próprio Deus, também se encontra lá no capítulo 2, do versículo de 5 a 10. Ser humilde diante de Deus, reconhecer quem somos e quem Deus é. Reconhecer as nossas limitações. Você pode encontrar isso no capítulo 15 do livro de Provérbios. Obedecer a palavra de Deus. Isso é fundamental para aqueles que querem temer ao Senhor, para aqueles que querem demonstrar essa reverência, esse respeito, obedecer a palavra de Deus. Você também vai encontrar no capítulo 2 do livro de Provérbios, odiar o pecado, se afastar do pecado, abominar o pecado, sentir desprezo pelo pecado. Isso significa que você teme a Deus, que você tem temor a Deus. Você vai encontrar isso em Provérbios, no capítulo número 3. E um dos pontos principais, e que muitos também ignoram, temer a Deus também é respeitar as autoridades a qual Deus constituiu. Puxa vida, isso é complicado, hein? Nós vemos tanta corrupção, principalmente no nosso país, em meio à política, em meio àqueles que governam a nossa nação, mas nós precisamos temer a Deus, e temer a Deus é respeitar essas autoridades. Não significa nos calarmos diante das injustiças, não significa aceitarmos leis, códigos que vão contra a palavra de Deus, mas significa sim orar para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus cuide daqueles que governam a nossa nação, que Deus dê a eles sabedoria,
que Deus dê a eles entendimento, né? Respeitar as autoridades, né? Isso também é um princípio de temor a Deus, né? Respeitar as autoridades. Nós precisamos entender que o livro de Provérbios, ele nos oferece, né, a oportunidade de termos uma mente aberta para entendermos, né, a sabedoria de Deus. Então, no livro de Provérbios, você vai encontrar sim passagens que falam a respeito do temor, mas saiba que esse temor não é medo, não é medo. E se você quer ser sábio, principalmente neste mundo tão tenebroso que nós vivemos, se você quer ser sábio, saiba que isso é possível se você se dedicar a aprender a palavra de Deus e a meditar na palavra de Deus. O livro de Provérbios, queridos irmãos, ele tem 31 capítulos. Você pode pegar um capítulo por dia para você meditar. Se você achar que for muito, pegue um versículo por dia de Provérbios para você meditar, para você colocar em prática na sua vida. E você irá sentir, né, irá ver que a sua vida irá se transformar. Você vai ver que seus pensamentos irão mudar, as suas atitudes irão mudar, porque você estará sendo direcionado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Sabedoria, o seu caminho é fortaleza aos retos. O temor do Senhor é odiar o mal e a falsidade. O temor do Senhor traz firme confiança e refúgio aos seus filhos. Quem procurar o Senhor vai achar, vai receber seu favor.